Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Hoje vamos dar início à nossa reunião. Vamos ter hoje a audiência da Plataforma de Valorização e Proteção da Música em Portugal, com o Sr. António Jorge Nogueira a representar esta plataforma. Vou dar conhecimento mais uma vez da grelha de tempos. Tenho uma intervenção inicial de 10 minutos, sendo que o tempo está a contar ali ao fundo. Passamos depois para os grupos parlamentares, que têm um tempo de 5 minutos, onde vão questioná-lo relativamente ao tema aqui abordado, e depois terá uma intervenção final de 10 minutos, onde poderá responder a todas as questões colocadas e alguns comentários que entender. Passo-lhe então a palavra para uma intervenção inicial. Excelentíssimo Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunidade. Excelentíssimos Senhores Deputados, também muito obrigado. Agradeço em nome da Plataforma de Valorização e Proteção da Música em Portugal a oportunidade de, perante este grupo de trabalho, podermos apresentar o nosso contributo para a resolução desta problemática e para o aperfeiçoamento do regime jurídico aplicável às partituras e aos direitos de autor no nosso país. A organização que hoje aqui represento é um espaço de convergência que reúne alguns dos principais protagonistas da vida musical portuguesa e nasceu da necessidade de responder de forma unida e construtiva a problemas concretos da prática musical, em especial ao regime jurídico das partituras e da sua reprodução. O meio musical está hoje profundamente unido nesta matéria. A plataforma está alinhada com a Confederação Musical Portuguesa, com a Associação Portuguesa de Compositores, com a AEP, com diversas outras entidades representativas e com a CODEM, tendo mesmo contribuído para a criação desta última. O pedido de alteração da lei não se trata de um capricho corporativo, mas da resposta a uma lacuna real do Código do Direito de Autor e Direitos Conexos no que respeita à cópia funcional e às necessidades de estudo, ensino, ensaio e execução musical. Neste debate, é antes de tudo necessária uma clarificação prévia e absolutamente central. Distinguir com rigor os interesses e as principais fontes de receita de um compositor e de um editor. Enquanto o compositor depende sobretudo da encomenda da execução e da difusão da sua obra, o editor assenta o seu negócio na comercialização do suporte e no controlo das reproduções. A exceção de cópia funcional proposta visa compatibilizar estes interesses, garantindo a aquisição lícita do original e protegendo o mercado editorial, sem impedir que a música possa ser estudada, ensaiada e executada. Há um problema central. A lei atual não distingue adequadamente entre reprodução ilícita, que substitui o mercado de partituras, e reprodução funcional limitada, indispensável à prática musical, vulgo cópia de trabalho. Esta lacuna gera insegurança jurídica, medo e retração em escolas, bandas, orquestras e conservatórios, alimenta conflitos desnecessários e muitas vezes torna o estudo e a execução de obras musicalmente impraticáveis ou economicamente incomportáveis. Não se trata de um problema teórico, mas de uma realidade cotidiana em bandas filarmónicas, coros escolares, conservatórios e orquestras que, sem cópias de trabalho, veem gravemente dificultada a sua atividade. O que não está em causa. Portanto, não se pretende legalizar a cópia ilícita, enfraquecer direitos de autor, nem desvalorizar a edição musical. O objetivo é apenas criar uma exceção legal, estrita e operacional para a cópia de trabalho de partituras, a partir de exemplares licitamente adquiridos, quando estritamente necessário ao estudo, ao ensino, ao ensaio, preparação e execução. Ou seja, distinguir claramente entre a exploração editorial da obra, que continua protegida, e o uso funcional da partitura, indispensável para que a música possa ser efetivamente estudada, ensaiada e executada. A abordagem que a plataforma defende está alinhada com a que foi apresentada aqui pela CODEM e assenta em alguns princípios estruturantes. Portanto, a cópia funcional não prejudica os autores. A cópia de trabalho não constitui uma exploração comercial autónoma, também não cria um novo mercado paralelo e não concorre com a venda do exemplar original. Pelo contrário, pressupõe sempre a existência de um exemplar licitamente adquirido e tem uma função instrumental que permite ensaiar, estudar, anotar, preservar o original e preparar a execução da obra. A exploração económica da obra continua centrada na venda ou licenciamento dos exemplares originais. Portanto, a cópia funcional é, por definição, não substitutiva. Os compositores e titulares de direitos beneficiam diretamente da execução pública das suas obras, na sua valorização artística, na sua difusão cultural e, em muitos casos, nas receitas de direitos oriundas dos direitos de execução. Se uma lei criar obstáculos que, na prática, dificultem ou inviabilizem a execução, não estará a proteger os autores, estará a isolá-los do público,
a restringir o repertório, a reduzir oportunidades de performance e, consequentemente, a limitar também a sua remuneração por execução. Acresce que vivemos hoje numa era marcadamente digital, em que a circulação e disponibilização de materiais e partituras em formato eletrónico para estudo individual e preparação de ensaios é uma realidade cotidiana e inevitável. Este contexto torna ainda mais urgente que a lei reconheça e enquadre de forma clara a cópia de trabalho, também em ambiente digital controlado, em vez de a empurrar para uma zona de informalidade e insegurança jurídica. A proposta não pretende abrir a porta a reproduções indiscriminadas, pelo contrário, assume que cópias que substituam aquisições regulares são ilícitas. Reforça também a ideia de que, ultrapassados limites estritos, se aplica o regime geral de licenciamento. Outro ponto crucial da nossa proposta é a neutralidade jurídica. A lei não deve distinguir entre entidades com ou sem fins lucrativos, discriminar associações, cooperativas, escolas públicas, escolas privadas ou empresas, criar categorias artificiais entre amador e profissional. Até porque a realidade do setor musical em 2026 é híbrida. Um músico pode ser em simultâneo professor, intérprete freelance, membro de uma orquestra profissional e colaborador numa banda filarmónica. Uma escola privada pode prestar um serviço cultural idêntico ao de uma escola pública. Um ensemble amador pode alcançar níveis de excelência artística equiparáveis aos de estruturas profissionais. Assim, o único critério relevante deve ser a finalidade funcional da cópia e a sua ligação direta ao estudo, ensino, ensaio ou execução da obra. Sobre a compatibilidade com o direito europeu. Alguns têm alegado que uma exceção para a cópia de trabalho seria incompatível com o direito da União Europeia, mas isso não resulta da jurisprudência. O sistema europeu baseia-se, como todos sabem, no teste dos 3 passos. A exceção deve ser especial, não prejudicar a exploração normal da obra, nem causar prejuízo injustificado aos titulares. Uma exceção bem desenhada para partituras cumpre estes requisitos. É limitada, não substitui o mercado e favorece a execução e difusão das obras. O Tribunal de Justiça da União Europeia não exige controle absoluto das cópias, reconhece o equilíbrio entre proteção e acesso e aceita exceções proporcionais, tal como já sucede com a cópia privada, no que diz respeito a usos educativos e preservação em bibliotecas. O que se exige é proporcionalidade e limites claros, claramente o que esta proposta prevê. Temos também assistido a textos e pareceres que constroem cenários de multiplicação infinita de cópias, confundem cópia funcional com pirataria, ignoram a exigência de original lícito e, a partir de uma exceção limitada, anunciam a destruição do mercado editorial. Estes argumentos assentam numa extrapolação abusiva e desconsideram a experiência de outros suportes, como são os livros, os CDs e as gravações, onde exceções de uso privado e funcional coexistem com mercados vivos. Ignoram ainda a realidade da prática musical, em que as partituras são intensamente usadas e anotadas, exigindo versões adaptadas, sob pena de ausência de cópia de trabalho dificultar ou mesmo impedir a boa execução. A ideia de que a cópia de trabalho criaria um novo bem autónomo e infinitamente transmissível não tem apoio na nossa proposta, nem na prática internacional, nem na boa-fé do meio musical. A plataforma acompanha a proposta da CODEM e avança soluções legislativas concretas. É necessário alterar o artigo 81 do Código de Direitos de Autor para incluir uma exceção que permita a reprodução de partituras, em papel ou digital, como cópia de trabalho, desde que exista original lícito, número de cópias também estritamente necessário, ausência de exploração comercial, uso em ambiente funcional fechado e, para além destes limites, aplicação do regime geral de licenciamento. É necessário também criar um novo artigo A, este 81º, que define a cópia de trabalho como reprodução não substitutiva do mercado, proibindo a substituição de compras regulares, arquivos permanentes ilimitados e utilizações repetidas indeterminadas, impondo eliminação ou retirada das cópias após a atividade e consagrando que o regime é neutro quanto a fins lucrativos e quanto a amadores profissionais. Por fim, propõe-se a introdução de uma norma de salvaguarda que torne nulas cláusulas contratuais que pretendam restringir utilizações legalmente permitidas ao abrigo desta exceção, evitando que contratos privados esvaziem a vontade do legislador. E no que diz respeito ao impacto prático da solução, portanto, a aprovação de uma exceção legal para a cópia de trabalho de partituras traz benefícios claros. Para os autores e compositores, mais difusão e execução das obras, maior presença em repertórios de orquestra, bandas, coros e escolas, mantendo intocada a exploração editorial e patrimonial do original.
Para os editores, reforça a centralidade da aquisição lícita do original, separa claramente o mercado editorial de uso funcional interno, incentiva mais ensaios e concertos das obras editadas, aumentando a procura dos catálogos dos editores, e cria um quadro estável para novos modelos de negócio e licenciamento digital. Para o meio musical, assegura segurança jurídica no estudo, ensino, ensaio e execução, reduz conflitos e ameaças jurídicas e permite racionalizar custos sem dispensar a compra legítima de material. Para o sistema jurídico, clarifica uma zona cinzenta geradora de conflitos, alinha a lei com o direito europeu, no teste dos 3 passos, e prepara o terreno para uma gestão coletiva mais equilibrada e transparente. Termino, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, com um apelo claro a esta Comissão. Nenhum sistema é perfeito nem imune a abusos, mas a impossibilidade de controle absoluto nunca foi razão na história do direito de autor para recusar exceções legítimas ao serviço do interesse público, do ensino e da prática artística. Tal como hoje é normal declarar execuções de repertório à Sociedade Portuguesa de Autores, deve ser igualmente normal a lei reconhecer e enquadrar juridicamente as cópias de trabalho que tornam possível estudar, ensaiar e executar esse mesmo repertório. O que está em causa não é, em abstrato, permitir cópias de partituras, mas garantir que a música pode ser efetivamente estudada e ensinada, sem pôr em causa os direitos de autor de quem a cria. A proposta que apresentamos não enfraquece os direitos de autor, clarifica-os, reforça-os e distingue com rigor o uso funcional legítimo da exploração económica da obra, que continua dependente de autorização. A lei deve permitir o que é necessário para que a música exista e proteger o que é essencial para que os autores continuem a criá-la. Em nome da Plataforma de Valorização e Proteção da Música em Portugal, peço que esta lacuna seja corrigida de forma informada, proporcional e tecnicamente precisa, escutando o meio musical, tal como tão bem tem sido feito, e acolhendo o trabalho desenvolvido pela CODEM, pela Confederação Musical Portuguesa e por outras entidades. Colocamos à disposição para colaborar na redação das soluções em sede de especialidade e contribuir para um regime que sirva melhor autores, intérpretes e público. Muito obrigado. Muito obrigada. Passamos agora para o Grupo Parlamentar do PSD. A Sra. Deputada Liliana Sousa tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Coordenadora, Senhoras e Senhores Deputados e Sr. António Jorge Nogueira, porta-voz da Plataforma de Valorização e Proteção da Música em Portugal, a quem cumprimento. Gostaria de começar por agradecer o vosso valioso contributo escrito enviado a este grupo de trabalho. O documento que nos fizeram chegar é de evidente clareza e traz argumentos que consideramos de extrema relevância e que merecem toda a nossa atenção. Como deputada do PSD, partilho da visão de que a discussão em torno da reprodução de partituras musicais não se esgota numa mera questão técnica. Estamos sim perante um desafio político estrutural, que é a urgência de garantir a sustentabilidade e a viabilidade de todo o ecossistema cultural, associativo e pedagógico português. Analisámos detalhadamente os vossos pontos de vista e consideramos que as vossas preocupações são de avaliar, desde logo quando sublinham o caráter indispensável da cópia de trabalho ou cópia funcional para o dia-a-dia das escolas, conservatórios e bandas filarmónicas. Registramos também com particular interesse a vossa defesa de uma neutralidade jurídica que não distinga o setor público do privado ou o amador do profissional, focando estritamente na função da cópia. Valorizamos de igual modo o vosso compromisso explícito de que esta proposta não visa branquear ou legalizar a cópia lícita que destrói o mercado editorial. Contudo, a missão deste Parlamento e deste grupo de trabalho em concreto é de garantir uma postura de absoluta responsabilidade e encontrar um equilíbrio rigoroso entre as partes. Se, por um lado, as vossas reivindicações demonstram as dificuldades reais e logísticas da prática musical diária, por outro, também temos de cautelar com igual atenção os legítimos direitos dos editores, autores e compositores. A proteção económica e moral da criação artística é um garante fundamental de que continuará a haver música nova para ser estudada e interpretada no futuro. O nosso papel não é dar razão imediata a uma visão em detrimento da outra, mas sim costurar aqui uma solução legislativa equilibrada que respeite as diretivas europeias e não inviabilize a prática cultural. Para terminar, e tendo em conta os critérios estritos que propõem para esta exceção, como a existência de partitura original e o número limitado de cópias aos participantes, gostava de lhe perguntar de que forma prática antecipam que a fiscalização destes limites possa ser feita e por que entidades, sem que isso crie uma carga administrativa excessiva ou um clima de desconfiança dentro das próprias salas de aula e locais de ensino. E sendo este ponto crítico para o equilíbrio, um ponto crítico para o equilíbrio que procuramos, poderia clarificar-nos como é que no modelo proposto os valores financeiros chegam efetivamente aos compositores e autores, garantindo uma justa redistribuição económica?
retribuição, desculpe. Cópias de trabalho, dá para clarificar qual seria para vocês a limitação? Tem a ver com o número de elementos, tem a ver... precisava de uma clarificação nessa matéria da limitação. Se bem entendi, também sugere que não haja distinção entre as entidades, portanto, todos devem pagar as cópias, independentemente de serem escolas, conservatórios, etc. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho que desligar o micro. Passo agora a palavra para o Grupo Parlamentar do Chega. Sra. Deputada Sónia Monteiro, tem a palavra. Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. António Jorge Nogueira e agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Chega a sua presença e o envio que nos fez chegar. Saúdo também a iniciativa que tiveram em unir tantas entidades em torno de uma causa comum. Aqui estão representados compositores, intérpretes, escolas, conservatórios, bandas filarmónicas e associações. Todos os dias mantêm viva a música em Portugal e é isso que merece o nosso respeito. Para o Chega, esta discussão nunca foi com os autores, muito pelo contrário. Foi precisamente por isso que apresentámos o nosso projeto de lei 108. Queremos encontrar um equilíbrio, proteger os direitos de autor, sem impedir que as instituições continuem a cumprir a sua missão. Entendemos que o legislador não pode ignorar a realidade das nossas bandas filarmónicas, das nossas escolas de música, dos movimentos associativos populares, que são os pilares da nossa identidade cultural portuguesa e que durante gerações formaram músicos e levaram a música erudita e tradicional às terras onde tantas vezes nenhuma outra oferta cultural existe. Defendemos, por isso, uma exceção clara e operacional para uma cópia de trabalho de partituras legalmente adquiridas, salvaguardando sempre a justa remuneração dos autores. Neste sentido, eu vou colocar aqui 3 questões. A plataforma reúne um conjunto muito alargado de entidades do setor e, por isso, pergunto, consideram que as entidades de gestão coletiva representam hoje e de forma equilibrada todos os interesses dos autores e dos músicos? Ou entendem que existe um desequilíbrio que acabou por estar na origem desta polémica? E que papel deve ter a Inspeção-Geral das Atividades Culturais na fiscalização destas entidades? O vosso contributo escrito aproxima-se da linha CODEM, como já tinha referido aqui, rejeitando o critério de ausência de fins lucrativos e a dicotomia entre amadores e profissionais, em favor de um critério funcional centrado na finalidade concreta da reprodução. O projeto de lei intervém o nosso projeto de lei do Chega intervém no artigo 75, o núcleo das utilizações livres. Os senhores consideram que o critério funcional da cópia de trabalho oferece maior segurança jurídica do que o critério dos fins lucrativos? E os senhores também pensam se existe, na vossa opinião, algum inconveniente em que a exceção seja consagrada no artigo 75 ou preferem a sua inserção no artigo 81? E, por último, a vossa plataforma defende uma definição ampla e funcional de partitura e reconhecimento expresso da cópia de trabalho. Que redação concreta é que os senhores sugerem para que a norma seja simultaneamente útil às filarmónicas, às escolas e blindada contra os abusos? E qual, no vosso conhecimento direto do terreno, a real dimensão deste problema? Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado David Amado tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimentar o nosso convidado, António Jorge Nogueira. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado pela sua partilha que fez aqui neste grupo de trabalho. Como sabe, já vão longas e várias entidades temos ouvido sobre esta temática. Como sabe, o Partido Socialista absteve-se na votação na generalidade sobre este tema, que por um lado reconhece, obviamente, a necessidade de
ter aqui uma solução para as bandas filarmónicas e para as escolas, nomeadamente, naquilo que é o acesso mais facilitado aos meios de trabalho, quer de ensino, quer para poderem efetuar as suas atuações. Por outro lado, também entendemos que tem que haver uma proteção dos compositores, porque, como compreenderá e concordará, sem compositores, sem obras, não poderá haver a reprodução dessas mesmas obras e não se poderá, ou seja, não podemos tomar esta questão apenas de um do lado, tem que haver aqui um equilíbrio. O que é que nós temos notado em todas estas audições? Primeiro, esta situação, e deixe-me que lhe diga, e coloco-lhe como pergunta até, a tutela, neste caso o Governo, deveria ter tido aqui um papel mediador de toda esta situação. Isto surge porque houve 2 grupos políticos da Assembleia da República que, bem, perante aquilo que certamente lhes chegou, que foi o Chega e a Iniciativa Liberal, apresentaram 2 projetos de lei. Agora, obviamente que isto é muito mais complexo do que apenas liberalizar, entre aspas, a cópia, não é? Nós temos entidades do Estado que têm que fiscalizar, que têm que regular, e não entendo que seria esse um caminho muito mais simples para resolver esta questão, se fosse o Estado em si a tomar como um problema para o resolver, tendo em conta que tem estas entidades. E depois também coloco aqui várias questões que eu acho importante. Falou que todas as entidades têm que ter o original. E tem que ter esse original lícito. Mas tem que ter para uma atuação em si, por um período de 6 meses, de 1 ano, de 5 anos. Qual é que é o vosso entender para esse tipo de... Compra uma vez e tem para sempre? Porque isso também não está definido. Não se sabe. Ou é só para aquela necessidade imediata de atuação. Depois... Certamente também o que temos reparado é que tem que haver aqui uma distinção entre bandas filarmónicas e escolas. Ou seja, o ensino, obviamente, cá tem que ter aqui um regime especial para acesso a essas cópias. E como é que as escolas fazem? Têm uma avença anual? Têm uma utilização periódica quando adquirem essa cópia? Quando adquirem esse original para depois poderem efetuar essas cópias? No seu entender, o que é que seria mais prático estamos aqui neste grupo de trabalho e estamos todos, como já reparou, com o mesmo objetivo, que é tentar encontrar aqui a melhor solução. Agora, queremos chegar ao fim deste grupo de trabalho com alguma solução que seja de facto praticável e que resolva este problema. Quanto tempo é que acha que as escolas têm que comprar o original? É para 1 ano? É por 6 meses? É por 5 anos? É para sempre? É para 1 ano letivo? Que isso importa também perceber. Depois... terminando com a questão da fiscalização. A fiscalização, aquilo que nós temos vindo a constatar, é que é praticamente inexistente. Portanto, além do reforço da fiscalização, que tem que efetivamente existir, no seu entender, passar este tipo de fiscalização para um ato de contraordenação, o que simplifica muito mais a aplicação de coimas, facilitará o controlo e a fiscalização para o uso de cópias não lícitas, de originais não lícitos, que depois... Porque aquilo que nós devemos entender é que se os originais forem adquiridos, acho que é quase um consenso que as cópias não é o problema. O problema é que não existe qualquer fiscalização. E quem é que, no seu entender, deveria fazer essa fiscalização? E se passar para a contraordenação, resolve o problema, e se, no entender das bandas filarmónicas e das escolas, seria uma solução. E para terminar... uma questão muito prática também. Os compositores, quando terminam os seus trabalhos, claro, todos querem que sejam utilizados por todos. Mas há algo que nós temos vindo a reparar, que é, no decorrer destas audições, percebemos que há compositores que estão associados, outros que são a nível individual. Como é que se garante que existe um tratamento igual para todos? Para aqueles que cedem os seus direitos para que os outros os representem e para aqueles também que individualmente mantêm os seus direitos. Como é que se garante, no seu entender, essa igualdade perante estas duas realidades distintas? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra para a intervenção final, 10 minutos. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu vou tentar esclarecer, no geral, de uma forma... As perguntas são muito semelhantes e são todas pertinentes. Eu gostaria de clarificar várias coisas, que é...
e eu falei isso no discurso, há uma diferenciação entre autor e editor. Isto é muito importante que fique claro. Quem tem interesse na execução de determinadas obras, obviamente que é todo o meio musical, quer o intérprete tem interesse em executar uma obra criada por um compositor, porque sem a obra ele não executa, e vice-versa, o criador, também não, se não tiver o intérprete, também não a cria. E nós precisamos de suportes para fazer essa leitura e interpretação do material, que são, normalmente, vamos dizer que são os editores que as promovem. A atual realidade do século XXI é que, hoje em dia, com a democratização dos contactos e dos acessos e da rede, nós conseguimos falar diretamente com um criador, com um compositor. Muitas vezes os compositores comercializam as suas próprias obras diretamente, e daí vou à questão que me mencionou, como é que há compositores que defendem uma posição e compositores que defendem outra. Portanto, compositores que têm as obras contratualizadas em termos de distribuição como editora, não as vendem diretamente. Portanto, encaminham o intérprete para a editora. Muito bem. E depois há os outros compositores que não têm as obras contratualizadas e comercializam-nas diretamente. Esse controlo, portanto, isso é uma opção individual. O criador é como um pintor ou como o dono de um objeto que comercializa. Ao vendê-lo, ao aceitar que ele se torne propriedade de quem o adquire, está a autorizar a sua utilização. Neste caso concreto, indo ao repertório. Uma obra, quando se compra a partitura, compra-se o suporte que inerentemente permite a execução, mas pode não permitir, atenção, isto depois há uma nuance muito tenue, porque eu posso ter a partitura e não estar autorizado a tocá-la. Essa autorização depois é concedida pela Sociedade Portuguesa de Autores. Portanto, essa fiscalização que se comenta, a Sociedade Portuguesa de Autores fiscaliza a autorização e o pagamento dos direitos da execução. Portanto, temos direitos de execução e depois temos então os direitos também do suporte das partituras, que quando nós compramos as partituras está pago. Portanto, indo também à sua questão, quando uma escola compra uma partitura, quando uma banda filarmónica compra uma partitura, uma orquestra, um intérprete individual, comprou a partitura para sempre. A partitura é o suporte que autoriza para sempre a leitura e a interpretação. Para sempre. Mas há partituras que não estão disponíveis e há repertório que não é possível comprar as partituras. Só estão em regime de aluguer. E, nesse contexto, o regime de aluguer pressupõe a utilização estrita nos termos dos contratos. Portanto, posso utilizar a partitura no termo em que assinei o contrato do aluguer da partitura, para uma execução para 10, para 20. Tudo isso está previsto. Portanto, uma escola, quando adquire uma partitura, adquire a sua utilização. E depois, cada vez que a estuda, etc., utiliza o suporte que lhe permite desmultiplicar. Agora, o meio musical está consciente que poderá ser necessário a criação de um fundo de compensação para ser distribuído aos autores, no sentido em que, muitas vezes, uma escola, uma banda filarmónica, possa utilizar material para estudo. Estamos a falar de estudo, eu não estou a falar de execução, estou a falar de estudo, não é execução pública. Em estudo, muitas vezes, uma escola distribui partituras, as crianças estudam, os alunos do ensino superior também estudam, e não necessariamente vão executá-la em público. Portanto, através da CODEM, que é a entidade que nós achamos que, e já vou explicar porque é que defendemos a CODEM, será criado um conjunto de normas e um conjunto de princípios para fazer uma agregação de valor para ser distribuído numa lógica de utilização e para, em função da utilização, ser distribuído o valor que é feita da coleta através de licenciamentos diretamente com as escolas, com as bandas filarmónicas, com as orquestras, para fazer um fundo de compensação com base em estimativas de utilização. Obviamente que se pretende que nesta altura é uma base estimativa, porque ninguém consegue controlar através de sistemas informáticos. Temos que começar tem que ser faseado. É impossível comprar-se um sistema informático que permita um controle absoluto. Isso não acontece nem na Sociedade Portuguesa de Autores atualmente, não acontece, nem acontece na GDA. Portanto, há um aperfeiçoamento através da informática e de sistemas de controlo da utilização dos direitos. E há uma tentativa e há cada vez um melhor aperfeiçoamento dessas técnicas de distribuição. Mas nada é absoluto. O mesmo vai acontecer com as partituras. Depois, algo muito interessante. Agora vou falar da execução. Pode perfeitamente, nós hoje em dia, para tocar uma partitura, ou para tocar uma obra,
fazemos uma folha de obra que apresentamos, que fazemos uma exposição à Sociedade Portuguesa de Autores, uma declaração, que vamos tocar aquele repertório. A Sociedade Portuguesa de Autores manda-nos o valor correspondente à utilização daquela obra, naquele contexto, naquele espaço, naquela quantidade de público que vamos ter, porque há uma tabela para diferenciar uma sala pequena para uma sala gigante, para diferenciar também compositores que cobram mais direitos pelas suas obras e compositores que cobram menos. E a mesma coisa pode ser feita em relação ao controlo da utilização da partitura. Por exemplo, imagino que eu vou tocar uma obra de Joly Braga Santos. Eu tenho que fazer uma folha de obra para entregar à Sociedade Portuguesa de Autores para me dizer quanto é que eu vou ter que pagar pela utilização, pela execução dessa obra, e ao mesmo tempo eu tenho que entregar uma folha de obra a dizer que partitura me permitiu executar aquela obra. A partitura. Portanto, é possível fazer esse controle, não exatamente através da Sociedade Portuguesa de Autores, mas através de uma entidade de gestão coletiva, como é a Ecodem, ou como poderia ser a ADEDIT, em que nós tínhamos também que entregar a folha a dizer estamos a usar esta partitura, que é um suporte lícito, para demonstrar que há um match entre a execução e a utilização da partitura. Portanto, esse controle é perfeitamente fácil de se fazer. Não, mas até hoje não existia nenhuma ADEDIT, não havia nenhum controle de partituras em Portugal. O meio musical tinha um retrocontrolo ético da utilização de material. Ninguém está aqui a dizer que o meio musical é impoluto e que não há falhas de controle. Há, sim, senhora. Agora, também vos posso dizer que o meio musical vive de muita cooperação e se o meio musical unir esforços e reconhecer que a entidade que fiscaliza isto é idónea e que está com bons princípios, garanto-vos que o meio musical não vai falhar. Tanto é, nós temos falado com entidades estrangeiras e têm-nos dito as vendas em Portugal de material original têm disparado significativamente. Isso posso-vos garantir. Portanto, reconhecemos que há este problema, reconhecemos e o meio quer contribuir para isso. Até também gostaria de acrescentar que o meio musical são as orquestras que encomendam obras. Não há nenhum editor em Portugal que compre uma obra. Isto é importante perceber-se. Nenhum editor em Portugal encomendou uma obra a um compositor. Não. O editor distribui a obra que alguém encomendou. Portanto, o suporte, imagino, criar uma ópera custa 50, 100 mil euros. Faz de conta, um número, foi uma Fundação Gulbenkian, foi uma orquestra filarmónica portuguesa, a Sinfonieta de Lisboa, um coro, foram eles que pagaram essa, ou então um fundo ou alguém conseguiu patrocinar a encomenda dessa obra. Depois aparece o editor, que tem o seu espaço, e é legítimo, que aparece para, então, dar mais visibilidade e distribuir mais a obra com maior alcance. Mas não há editores que comprem obras. Portanto, o meio musical é que tem interesse também em estimular a criação de novas obras. Portanto, nós, intérpretes, associados aos compositores, somos nós que promovemos a criação musical. Isso é muito importante, porque quando se levanta a bandeira de que nós, editores, é que defendemos os direitos de autor, isso é uma falsa bandeira. Fique bem claro. Tentando avançar um bocadinho mais, o controlo, acho que tentei explicar, portanto, haverá controlo, posso-vos dizer que, obviamente, havendo uma sociedade, quem controla hoje em dia é, por exemplo, no caso das execuções, é a Sociedade Portuguesa de Autores. Portanto, não é o Estado. O IGAC chancela a SPA, ou, por exemplo, no caso dos direitos conexos, a GDA, a fazerem eles essa cobrança e essa fiscalização, associada, obviamente, ao IGAC. Agora, até hoje não existia no controle de partituras nenhuma entidade que fizesse isso, e é neste contexto que nós achamos que faz sentido existir entidade e é importante que seja idónea. Sobre a quantidade das cópias, algo que eu possa responder mais. Voltando à questão da Sra. Deputada do Chega. Para nós é fundamental perceber-se também o seguinte. Hoje em dia, as escolas públicas em Portugal de música são muito poucas, quando comparadas em todo o mercado com as escolas privadas de música. São associações, são cooperativas, são empresas, e parece-nos não é realista distinguir entre entidades sem fins lucrativos e com fins lucrativos. O que nos parece válido, até porque, por exemplo, um instrumentista a título individual é o quê? É uma empresa, está individual, não tem fins lucrativos, portanto, e muitas entidades sem fins lucrativos geram lucro, e obviamente que é investido na entidade. Portanto,
esse princípio parece-me bem intencionado para criar uma discriminação positiva e diferenciar entidades com fins até filantrópicos, mas a realidade do setor diz que há entidades que são empresas, escolas, que fazem um trabalho muito meritório e que de repente ficariam fora disso. E há entidades, se calhar, com fins lucrativos que não têm um trabalho tão meritório e ficariam dentro dessa proteção. E parece-nos importante o fim final, que é a cópia de trabalho, porque basicamente, só para terminar, Sr. Presidente, a cópia de trabalho apenas serve para nos ajudar a executar a obra e pagar os direitos que nós queremos pagar. Não serve de todo, não é a cópia de trabalho que vai substituir a compra da partitura, que isso é o suporte original para permitir. É uma cópia que permite agilizar a execução e protege os direitos de autor. Eu percebo que se cria aqui um problema que não se queira mexer na lei, porque é complicado, mas eu acho que não temos que ter medo, porque o meio musical, posso-vos garantir, que não vai de todo violar direitos de autor nesse contexto, até porque a prática cotidiana nacional e internacional é verdadeiramente tirar-se uma cópia de trabalho. Agora, o que se criou com este burburinho desta entidade foi que, de repente, transformou-se aquela cópia de trabalho numa galinha dos ovos de ouro e que, de repente, pode-se tirar lucro das cópias ilícitas e passou-se a tentar legitimar, através de uma entidade, cópias ilícitas e tirar dividendos aí, que isso é que foi uma deturpação total. Pronto, desculpem se eu não consegui desenvolver muito mais, mas estou a dispor para contribuir em privado. Muito obrigada. Tem só que desligar aqui o microfone. Alguém tem mais alguma questão? Toda a gente, Sr. Deputado. É muito rápido. Só pedir uma pequena clarificação. Portanto, quando fala na execução da obra, por exemplo, em escolas, as chamadas audições do ensino articulado podem ser consideradas execuções? Eu acho que se formos ao cúmulo do pormenor, eu diria que sim. 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 Ao cúmulo. Agora, isso agora são discussões que temos que ter profundas, sérias, pertinentes, sobre essa pequena nuance, se uma audição em contexto escolar é considerada uma execução pública, porque vai ao público, ou se não. Pronto. Muito obrigado. Muito obrigada. Todas as questões? Claro que sim, Sr. Deputado. Todas as perguntas. Tem presente que os dois projetos de lei é para entidades sem fins lucrativos, ou seja, não contempla aquilo que referiu entre os públicos e privados. Isso também se tem presente aquilo que é a posição da SPA sobre este tema, da SPA. Tenho presente, eu assisti à representante da SPA a dizer que não iam envolver-se nesta questão das partituras. Foi isso que eu vi quando eles estiveram cá. Que era, digamos assim, um âmbito que a SPA apenas estava envolvida na questão da execução. Sobre a questão, peço desculpa, falou-me, já sei. A questão de sem fins lucrativos, era isso que nós estamos a apelar e a CODAM também apelou eu garanto-vos, é assim, nós no meio musical temos um manifesto que foi subscrito, podem ir ver os primeiros subscritores e podem verificar quem são as pessoas e as entidades coletivas que subscreveram o nosso manifesto. Portanto, eu diria que a esmagadora maioria do meio musical está, eu sou o porta-voz nesse sentido, portanto, se formos pela via dos sem fins lucrativos e em certa especialidade não aperfeiçoarmos essa norma, vai ser um grande problema. Não vamos resolver nada e vai ser mesmo grave. Portanto, era importante fazer-se um debate a título de especialidade e corrigir essa pequena nuance, que é muito, muito, muito importante. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Dou por assim terminada a nossa audiência. Pedia só aquele ponto de ordem agora, de 5 minutinhos, só para fazermos aqui um ponto de situação de todo o nosso grupo de trabalho. Obrigada.